interessa, sobretudo as pessoas que estão fazendo políticas públicas a respeito das tecnologias. No entanto, a violência de gênero, não devemos esquecer que aumentam essa brecha, gerando medo da aproximação, porque uma vez que se aproximam e sofrem agressões, isso as afasta também. Outro efeito sobre a vida das mulheres e essa comunidade LGBTI é o desmantelamento da sua privacidade, a sensação de estar vigiadas, controladas, e muitas vezes os agressores são pessoas conhecidas, portanto, isso impede que haja uma confiança, ou seja, ou pessoas desconhecidas, que gera também outra situação de controle. Tudo isso acarreta muito estresse, e não só porque, ou seja, o estresse que a pessoa tem porque tem muito trabalho, mas é um estresse contínuo que gera ansiedade e implica um afastamento das tecnologias, um afastamento que tem efeitos na educação, no trabalho, e que aumenta, portanto, as violências estruturais em direção às mulheres e pessoas de LGBTI. Nós realizamos um processo, Navegando Livres, para investigar o que acontecia com as violências digitais no Equador e também qual era a resposta do Estado e ver as diferentes plataformas a respeito do que acontece aqui. O que encontramos é que não existe um reconhecimento das violências de gênero, se não existe esse reconhecimento, não existe uma aproximação à violência de gênero digital ou aos diversos tipos de violência desse tipo. Apesar disso, dentro do código orgânico que temos aqui, existe o reconhecimento de algumas violências digitais, sexuais digitais, que, por exemplo, eh, pornografia sem consentimento, pornografia envolvendo crianças. Isto não está sendo aplicado, apesar de haver um reconhecimento, não há um reconhecimento geral dos funcionários públicos, dos operadores de justiça sobre o que significa uma violência de gênero, muito menos uma violência de gênero digital. Portanto, nosso principal trabalho é que isso possa ser entendido como seu todo. Para que tenham uma ideia, nós calculamos com o viés da situação, claro, que uma de cada 10 mulheres no Equador não está próxima das tecnologias, não tem acesso e não tem a possibilidade de ter acesso às tecnologias das comunicações. Isso implica, então, que se tem acesso, vão sofrer agressões, e se não tem acesso, que são muitas as mulheres que não têm esse acesso, também sofrem. Isso achamos que é fundamental, está ao longo de toda a América Latina, e dentro da tomada de decisões de políticas públicas, porque se temos uma brecha digital tão grande e de gênero, devemos levar em conta a interseccionalidade, porque sabemos que não são todas as mulheres, mas são mais as mulheres que estão longe, principalmente as que estão longe das cidades principais, as que estão longe da tecnologia, porque não têm acesso econômico a essas tecnologias. Então, toda essa visão que nós temos a partir do enfoque feminista leva em conta a interseccionalidade necessária. E fazemos uma demanda constante para que se reconheçam as violências digitais, mas que se reconheça também a brecha de gênero que existe dentro das tecnologias. Em vários países da América Latina, há planos de digitalização que não envolvem a questão das violências digitais, que falam sobre violências com abordagem de gênero. Então, achamos que é muito importante fazer esse reconhecimento por todos os atores que geram políticas públicas, como os fornecedores, também o Estado, como principal ator, e também as plataformas de redes sociais, porque vemos a necessidade de que haja uma resposta de todos os lugares para mitigar essa violência. Isso que ainda não começamos a contar os casos de violência que aconteceram no momento da crise, ou seja, com a crise da Covid-19. Bom, acho que até aí onde eu chego com a minha intervenção. Sim, muito obrigada. Com certeza vamos falar muito sobre o tema da violência de gênero hoje. Muito obrigada por apresentar todas as temáticas associadas a essa questão. Então, deixo o convite para as participantes e os participantes para que se somem ao grupo 4, que vai continuar discutindo as implicações da violência de gênero. Convido a Carolina, então,
Cairo para que comente, dê a sua resposta para a primeira pergunta. Obrigada, Janina, pela apresentação e obrigada também pela oportunidade de participar deste painel. Eu coordeno o projeto de mulheres em tecnologia, mulheres na tecnologia do LACNIC. LACNIC, para alguns que são novos no LACGF, é o registro de endereços da internet da América Latina e do Caribe. Somos parte do que se conhece como comunidade técnica da internet. Em primeiro lugar, antes de começar esta conversa, gostaria de comentar que achamos muito bom que este LACGF esteja abordando a questão de gênero assim de cheio, principalmente vinculada com a tecnologia. Gostaria de falar um pouco como fazemos para conseguir que haja mais diversidade nos espaços e mais presença na internet. Precisamente, a partir da perspectiva de governança da internet, o LACNIC coordena o processo de desenvolvimento de políticas e estabelece como devem ser usados os recursos numéricos na internet na América Latina e no Caribe, principalmente endereços IP, e zela pelo cumprimento dessas políticas da gestão de recursos numéricos que fazemos para a região. Essas seriam as nossas funções. Nesse contexto, o projeto de Mulheres na Tecnologia nasce a partir da necessidade de aproximar mais mulheres à comunidade do LACNIC e conseguir uma participação mais ativa das mulheres nos diversos espaços fornecidos pela organização. Eu sempre digo que se há uma brecha na participação das mulheres no âmbito da tecnologia, a comunidade técnica essa brecha costuma ficar mais marcada na comunidade técnica, e seria, então, nesse caso, uma brecha ainda mais evidente, mais dura. Então, a partir de iniciativas que estão sendo desenvolvidas para atrair mulheres às tecnologias, às carreiras tecnológicas, o LACNIC entende que é importante trabalhar ativamente hoje e agora, aqui e agora, para facilitar uma participação de gênero mais diversificada, tentando mitigar as barreiras que evitam a participação. Aqui para continuar com o nosso trabalho de mulheres na tecnologia. Ano passado, lançamos um código de conduta que, de fato, ao estar no LACNIC, na secretaria do LACGF, talvez pareça uma iniciativa muito básica, mas a existência desse código de conduta procura garantir que os espaços de participação organizados pelo LACNIC sejam espaços seguros e inclusivos para mulheres e pessoas de diferentes orientações sexuais. Então, essa foi uma das primeiras iniciativas que lançamos, e neste ano trabalhamos ativamente, no terreno que tem a ver com a visibilidade e a liderança das mulheres na nossa comunidade. Aí temos uma linha de trabalho orientada, por exemplo, a conseguir o equilíbrio de gênero na agenda de eventos que estamos tentando implementar para garantir que as mulheres da comunidade participem nas nossas atividades e também para que cumpram um papel de inspirar outras colegas, talvez mais jovens, também para que se aproximem. Também, no dia 14 de setembro, na semana que vem, vamos lançar um programa de monitoramento para mulheres técnicas, como esse espírito de preparar a nova geração de mulheres técnicas para que possam ter um papel ativo na comunidade do LACNIC e na comunidade técnica em geral. Apenas para iniciar a palestra, essas são algumas ações que estamos fazendo do LACNIC para melhorar a participação das mulheres nas políticas, na tecnologia. Excelente, Carolina. Eu acho que está muito conectado com o que podemos pensar sobre como progredirmos, avançarmos um olhar de gênero, uma perspectiva de gênero dos diferentes setores, e para isso é fundamental que exista maior participação nesses âmbitos da comunidade técnica e que a participação seja de uma perspectiva de um espaço seguro,
também temos exemplos, são muito bons esses exemplos de programas específicos, muito bom ouvi-la. Vou oferecer a palavra a Daniela Centeno do Twitter para que compartilhe suas experiências, suas perspectivas. Muito obrigada pelo convite, Jamila. É uma grande honra poder contar como a gente visualiza isso do Twitter e o que fazemos para enfrentá-la. Como referiram no início, nós acreditamos que é um problema estrutural que vai muito além disso, tem muitas coisas a serem atendidas e é uma questão de entendimento mútuo, portanto, acreditamos que todas as partes interessadas ou envolvidas na situação deveriam estar conectadas, e a gente assinou no ano passado um pacto para cooperar na eliminação da violência contra as mulheres e meninas no México, e isso inclui várias plataformas digitais, e neste pacto a gente se comprometeu a várias coisas, a principal delas, acredito que é a que tentamos trabalhar junto com as autoridades e organizações da sociedade civil para capacitações, porque certamente no Twitter tem regras para abordar qualquer tipo de comportamento que seja contra mulheres ou qualquer tipo de comportamento de abuso na plataforma. É uma questão que nos preocupa muito e trabalhamos e estamos implementando novas ações para ainda melhorar mais a esse respeito. E essas melhoras realmente são uma preocupação da plataforma já faz vários anos. Estamos trabalhando muito duro para melhorar esse respeito. E como parte disso, visualizando que na América Latina a violência contra as mulheres está aumentando, foi que resolvemos tomar uma atitude muito mais proativa e ver como poderíamos estabelecer alianças com outras plataformas, também autoridades e a sociedade civil. E como parte disso é que no ano passado assinamos esse pacto também junto com a Universidade Nacional Autônoma do México, e é o que a gente implementou para ver como podemos melhorar. Como eu referia, também temos regras, porque certamente somos uma plataforma que principalmente protege a liberdade de expressão, e a gente vê continuamente como se estabelecem conflitos entre a liberdade de expressão e pessoas que acreditam que estão fazendo uso de sua liberdade de expressão e estão indo além, entrando em comportamentos abusivos ou de violência contra a mulher. E para poder mediar isso, a gente tem, para poder melhorar isso, estamos vendo questões de segurança, privacidade, respeito e tudo que está ligado à violência, incitação à violência e comportamentos de abuso, assédio e tudo que é relativo a questões ligadas a atacar uma pessoa por seu gênero, sua orientação sexual, etc. E temos canais para informar esse tipo de comportamento, e é por isso que temos esses workshops para explicar às autoridades como aplicamos as regras e quais são os canais adequados, porque, como referia, muitas vezes as mulheres vão às autoridades, mas elas entendem de forma diferente o que é violência de gênero, e ainda no âmbito digital tem maior desconhecimento. Então, é por isso que tentamos manter um contato permanente com as autoridades para compartilhar as nossas regras e também para as questões de fotos não autorizadas. Então, tudo isso talvez falta comunicar um pouco mais, mas por isso mesmo tentamos nos aproximar da sociedade civil, oferecemos workshops para explicar essas regras, e a gente se aproxima dos coletivos que representam mulheres que sofrem violência nas plataformas ou que dão acompanhamento a essas mulheres. Então, nossas linhas de ação são principalmente dar capacitação às autoridades, Polícia Federal, Polícia Cibernética, e também nos aproximarmos dos coletivos para explicar nossas regras. Também, além disso, como referimos, queremos ver como abordar o que acontece nas plataformas e também em termos gerais, porque é uma questão estrutural e, como sabemos, aumentou a violência doméstica a partir da pandemia. Isso foi até antes da pandemia, então a gente se aproximou das outras
de outros âmbitos que queremos também levar para outros locais da região. Tem uma instituição que reúne refúgios locais que dão acompanhamento às mulheres em situação de perigo ou que se sentem em risco. E, então, temos uma conta, uma área do Twitter que, se a mulher se sentir sob risco, colocar determinadas palavras-chave que são que ajudam a detectar questões de violência doméstica. Então, ativa um serviço que fala: se você está em problemas, entre em contato conosco, e aí chega direto à linha de ajuda na rede ou a seu número de telefone. Então, é uma outra forma que a gente viu que podemos apoiar uma abordagem dessas situações. É uma linha direta que você do Twitter pode entrar em contato com esse centro, que é a Rede Nacional de Refúgios. Eu convido vocês para acessarem essa conta, porque isso realmente pode ajudar muito a mulheres em situação de violência e também outras partes da América Latina. Como eu referia, temos as regras, temos os canais aguardando os canais prontos para receber informações de abuso. Também a gente entra em contato com as autoridades, com as organizações da sociedade civil, e temos esse pacto que eu já referia, que também inclui outros aliados à indústria, procurando melhores comunicações através das plataformas, com melhor diálogo, para podermos visualizar que situações problemáticas que estão ocorrendo numa plataforma não seja transferida para outra. Então, temos contato permanente com os nossos aliados na indústria. Isso é praticamente tudo que eu queria explicar. E estou muito contente de poder estar aqui, de continuar aqui. Obrigada por sua introdução. Acho que você tocou vários tópicos que vamos continuar a analisar nos subgrupos. Então, também convido a quem está trabalhando em moderação de conteúdos, que vai tratar isso no grupo 2, vai entrar em maior profundidade nessa discussão, e o grupo 4 vai pensar muito sobre estas questões ligadas à violência de gênero. Eu acho que você já apresenta algumas ideias e propostas e também soluções multissetoriais que a gente pode continuar a explorar nos grupos, onde o intuito é que possamos pensar como de cada setor a gente pode contribuir para responder ou, pelo menos, para tentar progredir nas respostas a estes desafios. Muito obrigada também por começar a introduzir a questão particular da pandemia. Eu agora gostaria de oferecer a palavra à deputada Margarita Escobar para que ela conte suas experiências do espaço do governo sobre como os desafios, como foi a experiência de trazer a questão de gênero, as discussões, como foi possível participar, e se já pode contar sobre as peculiaridades da pandemia da Covid, as situações de violência de gênero ou direitos das mulheres, no caso de El Salvador e também em outros contextos que seria bom conhecer. Margarita, com a palavra. Deputada Margarita, não estamos ouvindo sua voz. Sim, desculpe, uma grande honra cumprimentá-las. Muito obrigada pelo convite e pelos que falaram antes, e também agradeço a presença de todos os participantes. Eu sou uma mulher política, com 14 anos de estar no Congresso de El Salvador, e vivenciei muitas experiências que vou descrever com uma única palavra: dolorosas, no que diz respeito à violência de gênero. No entanto, é preciso reconhecer que a evolução da participação política da mulher nos últimos anos na América Latina, conforme a CEPAL, tem aumentado em 10 anos em torno de 8%. Essa é uma notícia muito boa. Em El Salvador, mesmo assim, a participação das mulheres deputadas aumentou positivamente. No entanto, tivemos que as mulheres aprovar leis de cotas que exigem aos partidos políticos apresentar, no mínimo, 30% dos candidatos mulheres.
Agora, quando a gente apresenta a questão da violência de gênero e desenvolvimento digital, tecnológico, as notícias não são tão boas, porque estamos percebendo uma questão que realmente é alarmante, que a violência de gênero digital é muito forte, dura, grosseira, em todas as plataformas digitais, e para uma mulher política, a melhor forma de gerar danos e desestimular sua participação na política é atingindo sua honra. Infelizmente, as plataformas têm contribuído para expor de forma muito grosseira a violência de gênero com as mulheres políticas. Qualquer situação política particular ou posicionamento particular de uma pessoa, mulher, membro do Congresso, se traduz imediatamente num ataque muito duro contra a honra dessa mulher, a honorabilidade da mulher. Qual é o problema disso? O problema é que muitas mulheres em política estão ficando quietas, em silêncio, para evitar esses ataques à sua dignidade, à sua honra. O outro efeito é que tem um efeito direto e real na família, porque as crianças vão à escola e os colegas começam a falar: olha, a sua mãe, falam que ela é tal coisa, a tua avó que é tal outra. E em casa, isso gera uma desestabilização familiar que faz que a mulher esteja tomando decisões inversas de não participar na política para evitar esses danos a seu núcleo familiar. Isso, para mim, é grave, porque se durante tantos anos batalhamos para que mais mulheres possamos estar na política, onde são geradas as leis, a tecnologia está tendo o efeito inverso. Então, temos mais um problema, que é a ausência de leis que protejam os direitos das mulheres nas plataformas digitais. Esta ausência de leis, de uma estrutura jurídica, se soma a um enfraquecimento de uma estrutura institucional que se ocupe da violência de gênero nas redes ou nas plataformas. Normalmente, a justiça não aceita como prova de violência uma agressão ocorrida na mídia social. Bom, então, aonde quero chegar? Como no sistema multi-stakeholder, a violência contra a mulher vem de todos os cantos e os atores podem ser agressores anônimos, podem ser agressores tecnológicos, podem ser reais ou podem ser até fictícios, multiplicados em todas as plataformas, o que coloca a violência de gênero como um padrão de conduta, de comportamento na mídia social. E eu falo das mulheres políticas especificamente, que é a contribuição, isso é do lado que eu mais conheço na minha experiência. Nós, as mulheres salvadorenhas, trabalhamos muito duro para aumentar nossa participação e conseguimos muitas coisas muito importantes no nosso país. Temos um grupo de mulheres parlamentares políticas, todas elas deputadas, que impulsionamos leis importantíssimas no que diz respeito à proteção contra a violência contra a mulher e violência de gênero. Temos uma unidade técnica institucional na Assembleia Legislativa, que dá suporte técnico e, além disso, assistência às mulheres que foram vítimas de violência. Porém, no âmbito digital, não temos muito. Então, eu sou atualmente a presidente da Comissão de Economia e membro também da Comissão de Fazenda, ligada aos orçamentos, e eu tenho me empenhado em impulsionar para que o nosso país, El Salvador, tenha regulamentações tecnológicas, porque não temos nada.
Então, o que estamos fazendo? Primeiro, estamos impulsionando, estamos quase concluindo a Lei de Proteção de Dados Pessoais com perspectiva de gênero. A vantagem de não termos nada é que hoje, com a Covid, ficou em evidência que a tecnologia veio para ficar, mas se a gente não resolver esses problemas de gênero e de violência, eu receio que a legislação que estamos produzindo seja antiga, porque não inclui esses problemas de violência de gênero. Então, a Lei de Proteção de Dados Pessoais inclui essa perspectiva de gênero e de violência contra as mulheres. Tem uma outra lei que eu apresentei faz alguns meses, que é a segunda lei que vamos estudar, que recebeu o título de Lei de Acesso Universal à Internet. As colegas falavam da brecha digital do acesso à internet. Como não vai ter se o acesso à internet como direito humano não existe para todos? Isso gera maior desigualdade entre as mulheres, porque nem podem entrar às plataformas para estudar. A Covid fechou todas as escolas. Como vocês acreditam que as crianças estão acompanhando pela internet nos locais mais pobres e afastados? El Salvador é um país pequeno, mas não tem acesso universal à internet. Então, muitos estão ficando sem educação porque não têm esse acesso para receber suas aulas de forma virtual. Essa lei de acesso universal à internet que estamos trabalhando é complementada depois com uma coisa com algo que é muito inovador, e espero que essa lei possa sair que possa sair logo, que é a proteção dos direitos humanos na internet. Atualmente, acredita-se que os direitos humanos somente podem ser protegidos quando ocorrem na vida real, mas não há nenhuma legislação que obriga a proteção e promoção de direitos humanos nas plataformas virtuais, nas plataformas digitais. Então, apresentei um projeto de lei de direitos humanos, onde seja tipificado e tendo consequências no âmbito criminal a violação desses direitos e, certamente, o direito à honra, que está na Constituição da República de El Salvador, mas que não leva em conta a violência à honra nas plataformas digitais, que, volto ao meu ponto inicial, é a primeira coisa que atacam numa mulher política. Tem outros projetos que incluem a economia digital com perspectiva de gênero, a sociedade do conhecimento é outro projeto de lei que também tem perspectiva de gênero. Em conclusão, se nós não legislarmos conforme o que aprendemos com a Covid, no sentido que hoje as plataformas vieram para ficar e não para ir embora, temos que legislar em conformidade com essa nova realidade para que nesse âmbito de políticas públicas, instituições que a gente conseguiu que se ocupem e se preocupem na vida real, se preocupem por nós e pela violência de gênero, também haja consequências quando isso ocorre nas plataformas digitais. Eu vou acabando por aqui pelo momento. Obrigada, deputada. Eu acho que você colocou vários pontos relevantes para isto. Eu sinto que é muito importante essa preocupação que você coloca da violência política de gênero. Nós estamos identificando que é multiplicada ao longo do continente como um padrão. E se você me permitir, eu vou discordar minimamente, mas que eu acho interessante como uma provocação é pensar como as tecnologias vão viabilizar estas violências, mas como alguns grupos patriarcais conservadores vão querer usar as tecnologias em favor de manter violências que já vinham do âmbito offline para o âmbito digital. Eu acho que é muito crucial o que você refere, as propostas que você coloca com a Lei de Proteção de Dados com perspectiva de gênero.
E eu acho que é uma questão nos grupos. Agora eu vou voltar a Anaís, Carolina e Dânia para que façam seus comentários sobre os impactos da Covid, como a forma como isso impactou na questão de gênero e outros tipos de impactos que tem essa migração para o mundo virtual de forma mais intensa neste período, especificamente para as mulheres, e essa mirada interseccional introduzida por Anaís. Se me permitirem, eu estou juntando as duas últimas perguntas que tinha compartilhado com vocês numa única pergunta, para que já possamos, daqui a alguns minutos, também aproveitar a discussão nos grupos. As participantes e os participantes da sessão, eu quero comentar que neste momento da sessão não vamos ter um espaço de perguntas e respostas. Essa interação vai ocorrer com maior intensidade quando a gente passar para os grupos. Ofereço a palavra à Anaís agora. Obrigada, Jamila. Algo que não aconteceu durante a Covid, que as pessoas disseram há mais violência contra as mulheres, e nós percebemos que não era que havia mais violência, mas é que a violência que existia estava mais visível, porque tudo se lançou no espaço virtual. Então, começaram a poder identificar-se como mais recorrentes os tipos de violência. Durante a Covid, durante o que continua sendo a pandemia, nós aqui no Equador continuamos confinadas, percebemos que não só o sistema de saúde não funcionava, mas nenhum sistema funcionava, e que a única resposta vinha da sociedade civil. E sem medo de errar, eu acho que isso aconteceu em todos os países da América Latina. Então, da mesma forma, nós que somos parte do workshop de mulheres e acompanhamos os casos, acompanhamos mais ou menos 3 ou 4 casos de violência digital por mês, e começamos a receber 3 ou 4 ou 5 dias em cada semana. Então, se vemos a diferença, é porque houve um aumento do reconhecimento das violências digitais, e a maior quantidade de violência se viu refletida na violência digital, violência sexual digital. Quero mencionar algo que a deputada mencionou, que acho que é muito importante, que é a questão da educação. Toda a educação e o teletrabalho foram lançados nos espaços, se viram refletidos nos espaços virtuais sem um tipo de proteção nesses dispositivos. Portanto, o que começa a acontecer é que o aumento de casos que recebemos, por exemplo, de violências contra crianças a partir de 5 anos até os 10 anos, foi impressionante. Mas, além disso, a escala de violência também mostrou que as crianças eram atacadas, sofriam violência de gênero, porque havia uma conotação de violência sexual, e depois as mães eram as seguintes vítimas, porque elas eram as que percebiam a situação. Algo que nós sempre dizemos é que não há um só tipo de violência que está afetando, mas as violências estão interrelacionadas. Sempre vem uma a mais. E a difusão, por exemplo, das imagens sem consentimento, além disso, a extorsão sexual. Outra coisa seria as contas hackeadas. Isso é um ponto muito importante, porque os estados não puderam resolver. A educação não está resolvida em quase toda a América Latina, muito menos no Equador. A educação, em termos de como vamos trabalhar neste momento e de forma virtual, e muitos não sabem nada, não trouxeram nada sobre os dados públicos ou sobre as maneiras em que a educação poderia ser dada através das plataformas como interação. O que nós vimos é que os que estão, digamos que, assumindo a responsabilidade ou a ação são muitos grupos, e, bom, eu acho que grupos sobre direitos, antidireitos, que fazem, ataques massivos, e muitos estão organizados na América Central, para o Sul, para o Equador, para a Colômbia e o Peru, e isso acontece por meios digitais. Isso por um lado. Por outro,
nós percebemos que com a maior quantidade de violência que estava acontecendo, era violência sexual, precisamos falar de qualquer maneira sobre o controle e a dominação que isso tem sobre os corpos das mulheres e nos corpos que não entram como não são definidos como homem heterossexual branco. Isso é algo que nós podemos ler, por exemplo, a difusão de imagens íntimas sem consentimento, tudo que implica a violência sexual, com implicações muito graves para o corpo, para a autoestima e para as pessoas que recebem, que sofrem, né? E nesse âmbito é muito importante que as plataformas, as redes sociais, dentro de toda a Covid, possam entender que somos nós as que estamos trabalhando junto com as vítimas sobreviventes e sabemos o que implica a ansiedade quando você não recebe uma resposta por uma denúncia que você faz numa plataforma, por exemplo. Então, nós acompanhamos as denúncias dentro das plataformas e muitas vezes as denúncias não tinham resposta, infelizmente, mas achamos que é importante. E eu dizia, e a Dânia, eu acho que dizia antes que é importante que haja mais interação com as plataformas e a sociedade civil, agora que vimos a necessidade real dessa interação, traduzida na virtualidade. Já existia antes, claro, mas agora ficou mais visível. Pelo menos houve um aumento na visibilidade. Aqui quero fazer referência a uma visão necessária que a violência de gênero acontece em todos os países da América Latina e se aqui não há um escritório na plataforma de redes sociais, porque o Equador é um país pequeno e suponho que também El Salvador aconteça a mesma coisa, então a deputada deve me entender, bom, teremos um problema porque não podemos recorrer às plataformas. Então, com isso eu termino. Nós acreditamos que as respostas da sociedade civil são muito válidas, a exigência sempre vai estar do nosso lado, a partir da nossa abordagem feminista para os estados. Infelizmente, o Equador tem uma lei de dados públicos que está sendo discutida, que não tem não leva em conta nada sobre gênero, mas nós continuamos falando sobre a importância da nossa visão feminista e quando nós falamos de acompanhamento feminista em violência de gênero digital, falamos de levar esse caso, de gerar estratégias, entender o caso, gerar estratégias com as vítimas da violência e buscar a resposta para terminar com as violências, não só no sistema penal, mas também nas plataformas de redes sociais e junto aos provedores de serviços e sua responsabilidade em relação à democratização dos espaços virtuais para fazer com que essa internet seja para todos. Excelente, Anaís, muito obrigada pela sua intervenção. Eu passo a palavra à Carolina, que vai falar um pouco também sobre quais são os desafios para incluir uma visão interseccional de gênero que inclua todas as formas de vulnerabilidade, origem racial, idade, condição socioeconômica, ruralidade, e nas formas em que se ensina como se desenvolvem as políticas, tanto públicas, mas também as políticas privadas relacionadas à internet. E em seguida, vamos ouvir a Dânia também sobre isso, sobre esses dois pontos. Muito bem, obrigada, Jamila. No caso da comunidade técnica, eu acho que pode ser visto claramente um desafio para chegar a uma maior diversidade entre os que participam, no nosso caso, o desenvolvimento de políticas e padrões de normas da internet. Isso mostra o foco do nosso grupo de discussão e aproveito para convidar as pessoas interessadas no assunto para entrarem nesse grupo. O que acontece é que quando analisamos esse problema, vemos que a questão de gênero é uma das arestas, uma das frentes nas quais falta diversidade, mas, na verdade, há muitas outras. Por exemplo, a língua, na nossa região, nós queiramos ou não, o espanhol é a língua predominante. No espaço, por exemplo, IETF, no espaço de IETF predomina o inglês, então há uma questão com o idioma que se torna uma barreira adicional. Também temos a representatividade geográfica na América Latina e no Caribe, há certas regiões e países que estão menos representados, certos países estão menos representados, novamente menciono o IETF,
e a Juliana, que vai ser a facilitadora dessa sessão, que vai tratar sobre o tema. Bom, se você vai ao INETF, também você vê que há uma baixa participação lá da América Latina e do Caribe. Isso pode ser extrapolado a participação das mulheres, perdão, de pessoas de comunidade, da comunidade de âmbitos rurais, tudo que eu mencionei antes, a língua, o país, tudo isso está atravessado por uma questão socioeconômica, por problemas socioeconômicos. Então, podemos ver várias camadas que tornam mais complexo tudo para conseguir que a diversidade esteja representada na internet, através da interseccionalidade. Bom, essa é a perspectiva da comunidade técnica no exercício de lançar uma visão interseccional. Às vezes, essas desigualdades são tão estruturais que custam muito dar o passo inicial. Como organização, nós temos uma baixa participação de mulheres no processo de desenvolvimento de políticas, por exemplo. Quando começamos a pesquisar por que isso acontece, vemos que as causas são questões culturais, são problemas de gênero, a baixa participação de mulheres em carreiras técnicas ou engenharia, por exemplo. Como organização, então, nós nos perguntamos qual é a capacidade que temos de mudar questões estruturais. Faz pouco tempo, no LACNIC, conversando com colegas da Argentina, uma organização que se chama Reach the Gap, vimos que as organizações podem se tornar influencers sobre certos temas, levantar certas bandeiras, e achamos que era uma aproximação muito interessante, porque todas vivenciamos as desigualdades como mulheres, como comunidade técnica, como organização. E, bom, no final das contas, nos levam a pensar em mudanças culturais e estruturais a partir do lugar de cada um. Então, por exemplo, nosso código de conduta, que eu já mencionei, ou há pouco também mudamos o nosso sistema de registro para eventos, as opções de identificação de gênero, isso mudou, por exemplo, de opções binárias, demos também a opção de se identificar com outro gênero. São pequenas mudanças, mas que garantem, pelo menos que na parte interna da nossa organização, a nossa comunidade, que haja uma participação mais inclusiva, né? Do LACNIC também, rapidamente, temos outras iniciativas, além da de gênero, que procuram trabalhar com uma perspectiva de interseccionalidade. Eu gostaria de comentar, porque acho que acrescentam valor à discussão. Há dois exemplos específicos. Primeiro, os diferentes programas de bolsas do LACNIC para membros da organização, e não fazemos um esforço muito grande para trazer operadores de todos os tamanhos para a região, de modo que todos os autores do ecossistema sejam representados na hora de produzir políticas. E outra grande contribuição que a organização fez foram os tutoriais sobre processos de desenvolvimento de políticas do LACNIC, que acho que dentro da nossa comunidade fazem uma grande diferença. São workshops que procuram explicar como funciona o processo de desenvolvimento de políticas e aterrissar também as implicações dessas políticas que estão sendo debatidas. Isso contribui, no final das contas, para que a comunidade fique muito mais preparada para participar, então, desse processo das políticas. Então, do LACNIC, gostaria de quis trazer estas visões sobre como abordar a interseccionalidade. Muito obrigada. Passo a palavra à Dânia. Peço que você possa fazer uma breve intervenção para que fechemos esta parte do painel. Depois voltamos a ouvir a deputada Margarita Escobar. E depois passaremos os grupos para os quais estão todas convidadas para participar. Sim, muito obrigada. Vou tomar um pouco daquilo, tudo o que foi dito aqui para fechar, e vou tentar ser breve. Eu falaria da minha experiência geral, não só no Twitter, mas também antes eu estive na sociedade civil, estive 3 anos trabalhando aí, e é muito interessante, eu trabalhava sobretudo em questões de violência de gênero, acompanhando mulheres que sofriam esse tipo de violência. E agora que podemos ver também, através de uma plataforma, eu queria dizer que é preciso ter muito cuidado para ver como oferecer uma perspectiva de proteção às mulheres, porque tanto estando na sociedade civil como no Twitter, eu vi que a tendência costuma ser: vamos regulamentar, faz falta uma lei para abordar esse tipo de questões, precisamos de uma lei específica para plataformas que procure tipificar as agressões cometidas no ambiente digital. O que eu vi nos dois lados
é que isso realmente oferece, isso na verdade oferece uma falsa proteção, porque se temos uma lei, não temos uma proteção real, temos uma proteção falsa quando o problema é estrutural. Então, quando eu vi da minha experiência, é que faz falta ter protocolos para que as autoridades não façam tanta diferença entre mundo online e mundo offline, porque se uma ameaça é cometida na internet ou fora da internet, continua sendo uma ameaça. Então, temos que ver um pouco essa disparidade, essa dicotomia, porque isso não oferece uma verdadeira proteção. Não importa o meio em que se comete, a violência continua sendo uma violência. Se as autoridades não têm essa perspectiva, não podemos resolver o problema. Eu sei que temos que trabalhar sobre violência de gênero, mas não devemos estigmatizar isso na tecnologia. Não por ser internet, tudo é ruim. Temos que ter pensar em muita, porque que a internet tem muitas, e as tecnologias têm muitas potencialidades, não podemos perdê-las por focar somente em tentar tipificar os abusos que se cometem dentro desse âmbito, né? Então, contar com os protocolos adequados para que as autoridades, quando vejam um caso, digam, não, se isso não está na internet, não aconteceu, não importa, é uma ameaça, em qualquer âmbito continua sendo uma ameaça. Então, devemos ter uma legislação para que os casos sejam bem atendidos. Por exemplo, o exemplo do femicídio, se tipificou o femicídio e não por isso está sendo melhor resolvido. Então, faz falta ter uma melhor intenção de castigar, de punir esse tipo de ações, mais do que uma lei que diga que algo deve ser tipificado. Por exemplo, o direito ad honorem, também é preciso ter muito cuidado. Esse tipo de legislações podem restringir direitos como a liberdade de expressão, a privacidade. Sobretudo agora na pandemia, vimos de forma geral que muitas autoridades querem tirar leis para tipificar, lançar leis para tipificar condutas na internet. Isso leva a outra ponta de vigilância online e patrulhamento e iniciativas que tentam castigar opiniões contrárias e é preciso ter muito cuidado com esse tipo de iniciativa. E devemos tentar modificar o discurso para potencializar o uso das tecnologias sem limitar outro tipo de direitos. E só isso, fecharia aqui então, ver como podemos dar, de fato, uma proteção às mulheres que sofrem violência. E uma das abordagens fundamentais é como criar alianças, e agora sim, voltando ao meu papel no Twitter, o que mais funciona, na verdade, são os relatórios. Nós temos, talvez possamos ter uma chamada, uma ligação, para que possam nos mostrar casos que foram identificados em Twitter, para que possamos manter uma comunicação constante para abordar essas questões na plataforma. Então, é um convite para todos os que estão nos ouvindo que se identificarem esse tipo de conteúdo, relatem isso, denunciem as condutas abusivas. As nossas portas sempre estão abertas. Meu usuário de Twitter é Dania Centeno, meu nome, e continuamos então. Muito obrigada. Se quiser compartilhar mais informação no chat ou bate-papo, eu passo a palavra agora imediatamente à deputada Margarita Escobar. E para depois para que depois encerremos esta sessão e vocês possam continuar participando nas discussões grupais. Acho que é um debate muito interessante e todos devem estar com vontade de participar. Sim, muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de fazer referência ao que diz a nossa amiga Dânia. De fato, as leis devem cuidar meticulosamente para não vulnerar aspectos como, por exemplo, a liberdade de expressão, de associação, o direito à honra, que está garantido na nossa Constituição e deve ser respeitado de uma forma ou de outra. Em caso algum, pode ser interpretado como estigmatizar o uso das tecnologias. E quero deixar isso bem claro, a nossa filosofia, ao impulsionar todas essas leis, o que faz é potencializar o uso das tecnologias. Eu dou um exemplo. Eu sou uma deputada que impulsionou todas essas leis em El Salvador, que não havia uma só lei nesse sentido, mas conseguimos a aprovação da firma eletrônica, da assinatura eletrônica, para dar mais certeza ao uso das tecnologias. Também aprovamos a lei do comércio eletrônico, com o mesmo fim. Em breve vamos terminar a lei de proteção de dados pessoais e habeas data, garantindo os direitos com perspectiva de gênero.
Também depois disso, vamos passar para o acesso universal à internet. Outro projeto que tem a ver com a proteção de direitos humanos. Aqui eu gostaria de parar um pouco, porque acho muito importante tomar os princípios do projeto de lei que estamos apresentando, que são universalidade e igualdade, direitos e justiça social, acessibilidade para todos, expressão e associação, onde se garante que todas as pessoas têm direito de buscar, receber e difundir informações livremente na internet, sem censura nem interferência. Todo mundo tem direito de associar-se livremente através da internet com fins sociais, políticos, etc. Também é importante falar da diversidade como parte integral desse projeto de lei da igualdade, das normas e da institucionalidade. Em caso algum, pode-se legislar em matéria de direito digital ou direito das tecnologias, retrocedendo os avanços e princípios democráticos já conquistados pelos nossos países. Isso eu quero deixar muito claro. Em segundo lugar, não pode ser interpretado nunca que o âmbito legal digital das novas tecnologias ou das tecnologias significa uma estigmatização contra as tecnologias. Jamais. Ao contrário, os países que não temos nada sofremos por não ter legislação sobre novas tecnologias. Porque não foi potencializado, porque não dá certeza jurídica. Esse foi o único motivo. Como fazer uma transação legal se não tínhamos uma lei de assinatura eletrônica, se não tínhamos uma lei sobre comércio eletrônico, se ainda não temos uma lei sobre proteção de dados pessoais, por exemplo, e habeas data? Gostaria, Dânia, e a todos os colegas, gostaria de reafirmar a todas que nenhum caso significa uma criação de um âmbito legal de novas tecnologias para países como El Salvador, que não tinham nada. Isso não significa ir contra a corrente ou ir em direção ao século XV. Ao contrário, nos dá a possibilidade de olhar para o futuro, quando a Covid passou e deixou e revelou que as tecnologias agora são parte de tudo, do que é virtual e do que é real. E eu coincido também, concordo com Dania e com todas as colegas que precisamos ter muito cuidado para não ir além das conquistas nessas matérias. Temos que pensar no futuro. E, finalmente, gostaria de dizer que estamos todos trabalhando numa reforma da Lei da Educação Superior Integral. Por quê? Porque, precisamente, o âmbito legal está obsoleto. No âmbito do ensino superior, não só nos níveis básicos. Eu acredito que as sociedades precisam de leis, não só condutas ou protocolos, porque se não se legisla, ninguém cumpre. Um protocolo que não é vinculante, ele é somado mais à parte cultural, se une mais à parte cultural e continuar exercendo violência de gênero. Infelizmente, alguma vez temos que ter uma lei mais precisa para dizer que a violência é violência e que os juízes devem tratar a violência virtual da mesma forma que tratam a violência real. Muito obrigada, deputada. Muito obrigado a todos os membros do painel, todas as palestrantes desta primeira sessão. Essa conversa foi um prazer ouvi-las, foi ter essa conversa com vocês e realmente me dá muita tristeza de interromper esta apresentação, mas tenho que passar para os grupos, os links estão projetados, estão no chat, no bate-papo, onde todos estão conectados, então vocês têm acesso aí. O primeiro grupo vai ter a facilitação de Carolina Caeiro, que já participou também no painel, Juliana Guerra, que é parte do grupo de incidência de direitos digitais, com foco em incidência de passos técnicos e temas de segurança digital, infraestruturas e tecnologias.
e vai discutir finalmente os desafios da participação dos espaços técnicos. O grupo 2 vai falar sobre interseccionalidade, discriminação em políticas públicas a partir do uso de sistemas automatizados. E para isso temos a Paz Penha, que é consultora e pesquisadora independente sobre tecnologia, direitos humanos e gênero, e é membro de Acoso.online, uma iniciativa para apoiar vítimas de violência de gênero online em países da América Latina e do Caribe. Também temos Nina da Hora, que é estudante de ciências da computação, idealizou o podcast Okunhei sobre contribuições dos cientistas africanos, e também idealizadora da computação da Hora, onde ensina conceitos de educação, de computação, perdão, de forma muito simples e gratuita. E o grupo 3 vai discutir a incorporação de perspectiva de gênero na moderação privada de conteúdos, justamente alguns dos pontos trazidos pela Dânia no início da sua intervenção. E para isso temos a participação de MC Capello, que faz parte do grupo do Facebook, e Ana Juan, que é especialista em proteção digital, é desenvolvedora do primeiro app sobre o ciclo menstrual, criada na Argentina, e o grupo 4, regulamentação da violência de gênero online a partir de leis de sanção, a difusão não consentida de imagens íntimas na região, onde com certeza vamos poder continuar discutindo alguns pontos trazidos pela deputada Margarita Escobar, agora no final da nossa sessão, e para isso temos a participação de Lulu Barreira, membro da comunidade Luteadoras, e de Denise Albornoz, diretora de pesquisa em hiperdireito, focada nas temáticas de gênero, tecnologia, violência de gênero online e justiça de dados. Eu convido que todos entrem nos seus grupos de preferência, onde poderemos continuar discutindo esses temas e vamos continuar pensando também como podemos responder aos desafios apresentados na região. Voltamos em alguns minutos. Em cada grupo vai haver uma notificação sobre o momento de voltar a este grupo, a esta sessão. Lembro que os links para entrar nos grupos estão aqui no chat, ou bate-papo, e também os temas dos grupos apresentados na tela que aparece neste momento. No slide que aparece na tela neste momento.